Beleza, gravando então, pessoal. Boa noite novamente. A partir de agora, gravando. Semana passada, a gente estava começando a conversar sobre a macroeconomia, não é verdade? Nós vimos que a macroeconomia tem 4 objetivos, que é o alto nível de emprego, a estabilidade de preços, a distribuição de renda socialmente justa e o crescimento econômico. A macroeconomia também ela foi aperfeiçoada após a crise de 1929, né, a Grande Depressão. Os Estados Unidos, como praticamente todos os países do mundo, eles tinham uma orientação liberal, em que o Estado não deve se intrometer em assuntos econômicos. E a partir da crise de 29, o Estado começou, através das políticas keynesianas, começou a exercer influência na economia a fim de minimizar os efeitos da Grande Depressão. E a ideia, né, vocês podem ver que os objetivos da macroeconomia têm tudo a ver com aquele período, né, da Grande Depressão. Então, alto nível de emprego é o que ela objetiva. Por quê? Porque o desemprego nos Estados Unidos, durante a crise de 29, atingiu quase 25% da população economicamente ativa. Estabilidade de preços, né? Quando os preços, quando a economia começa a entrar em colapso, a estabilidade de preços ela passa a não existir, né? E os preços tendem, inclusive, a cair, o que tem um efeito pior do que o efeito de subida de preços, que é a inflação. Desculpe. Distribuição de renda socialmente justa, né? Você estava com grande parte da população muito debilitada economicamente, sem renda. Então, outro objetivo importante. E o crescimento econômico, né? Houve uma retração violentíssima nos primeiros 5 anos aí pós-crise de 29, né? Pós-crack da Bolsa. Então, os Estados Unidos precisavam crescer novamente. Então, vejam que os objetivos da política macroeconômica, basicamente, são os objetivos que se aplicou lá em 1929. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar os meus slides aqui com vocês agora, para a gente ir para as políticas. Porque, muito bem, estes são os objetivos. E como fazer para que esses objetivos passem a funcionar, né? Como é que a gente vai executar esses objetivos? Através de políticas macroeconômicas, que é o nosso assunto de hoje. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui não é essa. Políticas macroeconômicas. Então, o que são as políticas macroeconômicas? Conjunto de medidas tomadas pelo Estado ou pelo governo, com o objetivo de influir nos mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Então, a partir do momento que eu estou falando de políticas macroeconômicas, eu estou admitindo o governo intervindo na economia. Muito bem. E de que forma o governo vai intervir? Com que ferramentas? Com quais objetivos? Então, objetivos: nível de produção de bens e serviços próximo à capacidade total. Imagine, né? Se o Brasil hoje tivesse com um nível de produção beirando a capacidade total, nós não estaríamos em crise, né? Mesmo com o Covid agora. Nível de desempenho próximo de zero, né? De desemprego, desculpe, próximo de zero, ou seja, todo mundo empregado. Nível de preços estabilizado, sem inflação ou sem deflação.
Crescimento contínuo da produção. Então, a produção vai crescendo, mas de forma contínua, que é o que a gente chama de crescimento sustentado. Melhor distribuição de renda, para fechar todo o pacote. Esse crescimento sustentado, hoje, já desde os anos 50, basicamente, ele é amparado pelo consumo de massa. Então, todos nós vivemos para consumir. Então, por isso que as lâmpadas queimam num período curto de tempo, os computadores param de funcionar, os celulares param de funcionar, a gente não planta mais nada, a gente compra comida do mercado e etc. Então, isso são as formas do crescimento contínuo da produção como um ciclo, né? Você trabalha, você recebe o seu salário, você gasta o seu salário, você trabalha de novo e vai fazendo esse movimento, que ele é cíclico, né? Então a gente recebe o salário para consumir produtos e serviços, e isso é o crescimento contínuo da produção. O problema é que esse crescimento contínuo da produção, ele extrapola os níveis do país. Então, coisas que a gente consome diariamente não necessariamente vêm do Brasil, né? Por exemplo, pão. Quando a gente está consumindo pão, boa parte do trigo do nosso pão vem de outros lugares. Então, a gente tem um consumo contínuo, mas não necessariamente a nossa economia está crescendo continuamente por conta disso. A pessoa vai tomar cerveja. Os maltes, né, de cevada, de milho e etc., a levedura, você encontra aqui no Brasil. Já o lúpulo, a grande maioria dele vem de fora. Hoje em dia já tem umas produções de lúpulo já brasileiras, mas elas não atendem tanto assim, elas não conseguem atender a demanda. Então, há um crescimento contínuo no consumo de cerveja, mas a cerveja, ela é produzida aqui no Brasil, mas insumos vêm de fora. Então, o que acontece? Quando a gente está tendo esse crescimento contínuo da produção, espera-se que seja da produção interna do país, porque aí ele vai se beneficiar desse crescimento da população. O que o Covid está nos mostrando, né? Que pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, elas estão consumindo o mais básico possível. Elas não conseguem extrapolar nada do consumo. Então, conforme os salários não vão sendo pagos, conforme as pessoas vão ganhando muito menos, elas começam a cortar algumas formas de consumo delas. E você passa basicamente a sobreviver apenas, não mais a consumir. Então, esse crescimento sustentado, que era amparado no consumo no mundo inteiro, ele começa a ser discutido hoje. Porque enquanto era a África que estava em crise, era a Argentina que estava em crise, era o Brasil que estava em crise, azar desses países, né, ou desses continentes. O resto do mundo está indo muito bem. O problema é que agora, né, com a pandemia, o mundo inteiro está entrando em colapso. E isso está desfazendo completamente essa questão do crescimento contínuo da economia. Então, esse é mais um paradigma que vai precisar ser trabalhado nos próximos tempos. Políticas macroeconômicas, né? Nós temos 4 políticas, basicamente. Nós temos pulei aqui. Não pulei, não, tá certo. Nós temos a política monetária, a política de rendas, a política cambial e a política de crescimento econômico. Política monetária, então. O que ela tem de objetivos? A função da política monetária é controlar moeda, crédito e taxa de juros. Bom, é para isso que ela serve. Muito bem. Moeda.
como é que ela controla a moeda? Quantidade de dinheiro em circulação, né? O Banco Central é o dono da casa da moeda e ele vai determinar quanto precisa de dinheiro em circulação. Vejam aí que com o lançamento dessa nova nota aí de R$ 200, alguns analistas estão dizendo que isso é uma desculpa para o governo começar a imprimir dinheiro sem dar o alarde que ele está fazendo isso. Que bom que está, se for isso, seria ótimo, porque o governo, na crise que nós estamos, deveria usar mesmo essa fase do criar moeda. Mas a moeda para investimentos. Se ele ficar criando moeda apenas para pagar o auxílio emergencial, isso pode vir a gerar inflação, sim. Mas vamos aguardar para ver. Crédito, né? O crédito, como é que o governo ele determina crédito? O governo brasileiro ele tem os bancos públicos, né? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, principalmente, o BNDES e tal, e ele pode oferecer crédito por estes bancos. Mas, além disso, o governo ele tem condições de intervir nos bancos privados também, com as taxas de redesconto, por exemplo, e os depósitos compulsórios. Então, o governo consegue trabalhar nesse aspecto também. E, por fim, a taxa de juros. A taxa de juros ela é determinada pelo governo, né? Taxa Selic, que está em 2% ao ano agora, e é o governo que determina essa taxa. Além disso, o governo também pode se utilizar dos bancos públicos, que ele determina, né, que ele domina, para poder abaixar as taxas de juros no Brasil. Essa política acabou não surtindo muito efeito, né, durante o governo Dilma Rousseff. Ela até tentou, mas isso apressou a saída dela da presidência da República, inclusive. Vamos lá, então. Política monetária, instrumentos, depósitos compulsórios e taxa de redesconto, que eu estava falando agora há pouco para vocês. Então, antes de lermos o que está escrito ali, eu vou abrir um negocinho aqui para a gente conversar. Nas nossas primeiras aulas do semestre passado, eu falei para vocês, por exemplo, que um banco, né, ele tem correntistas, né? Os correntistas têm o dinheiro na conta corrente. E o governo empresta esse dinheiro dos correntistas, né, mesmo sem eles saberem, né? Eu tenho lá R$ 100 na minha conta corrente, o governo vai o banco segura uma reserva de 10% e empresta 90 para alguém. Se eu precisar sacar dinheiro, ele pega os meus 10 e mais os 10 de outros correntistas do banco, inteira os meus 100 e eu consigo sacar normalmente. Muito bem. Então, o banco tem a seu dispor 100% do meu dinheiro que está lá na conta corrente, que ele pode usar. Menos os 10% que ele segura lá como uma reserva técnica para ele. Então, acho que no Word não vai ficar tão bom isso aqui. Vamos fazer no Excel aqui. Então, vamos lá. O Eduardo recebeu um depósito à vista. É um depósito na conta corrente de R$ 100. Muito bem. Esse depósito está lá, o meu saldo, né? Obviamente vai ser R$ 100.
Aí, o que o banco faz, né? O banco sabe que o Eduardo não vai usar estes 100 reais, ou ele imagina que o Eduardo não vai usar esses 100 reais, ele deixa uma reserva de 10 reais, copiar essa formatação, e empresta 90 reais para alguém. Se o Eduardo puxar o saldo dele, o saldo continua aparecendo 100 reais. Né? Tranquilo. Isto aqui seria uma situação normal, sem considerar o depósito compulsório. Então, vamos fazer agora essa mesma ideia com um depósito compulsório. Eu vou copiar isso para cá. Muito bem. Depósito à vista, 100 reais, meu saldo é 100 reais. O banco reserva 90, ele pode emprestar 100. Só que aí o governo vai dizer o seguinte: compulsório de 50%. Então, antes da gente colocar o depósito de 50%, o compulsório de 50%, só para a gente relembrar o efeito multiplicador bancário, né? Este camarada aqui que levou os 90 reais aqui emprestados, vamos tirar isso aqui por enquanto. Esse camarada que levou os 90 reais emprestados, ele deposita em outro banco depósito à vista, vamos colocar 2, né? Ele deposita 90. Vou copiar aqui para... Ele vai depositar 90. O banco vai fazer uma reserva de 10%. Então, são 9. O banco vai emprestar 81. Aí, o cara pegou esses 81, ele faz um depósito à vista 3, que agora são 81. O banco vai segurar 10% e vai emprestar este menos este, 72,90. Aí, vamos para o 4. Eu vou fazer mais 2, só para ver. 72,90. Vai dar 7,29. Vão sobrar 65,61. Mais um. R$65,61, 6,56, 59,05. Então, veja só uma questão interessante, né? Por mais que o banco tenha emprestado 90 reais dos meus 100, se eu pegar o meu saldo, continua tendo 100. O sujeito que depositou 90 no outro banco, ele, no saldo dele, vai aparecer que ele tem 90. O outro vai aparecer que ele tem o saldo de 81. Outro vai aparecer o saldo de 72,90. O outro vai aparecer o saldo de 65,61. Bom, imaginando que esse depósito de 100 reais lá na minha conta foi feito com 2 notas de 100. Essas notas existiam, eram de verdade. Foram colocadas no banco. O banco pegou esses 100 reais e criou 90 reais que não existiam. Aquelas notas de 100 estão lá depositadas. Ele criou 90 reais que não existiam e foi embora. Por que ele criou? Porque eu continuo tendo 100. Se eu quiser sacar, eu consigo sacar. Se eu quiser transferir, eu consigo transferir. E alguém levou 90 embora.
Então, o banco criou 90 que não existia. Esses 90 que não existiam depositados no outro banco criaram 81 que não existia. Esses 81 depositados em outro banco criaram 72,90 que não existia. Esses 72,90 criaram 56,61 que não existiam. Esses 56,61 criaram 59,05. Então, a partir do quinto depósito, vamos lá. A partir do quinto depósito, os 100 reais que existiam, nós criamos este, mais este, mais este, mais este, mais este. Então, em 5 operações, de 100 reais depositados, apareceram na economia 368,56 que não existiam. Foram criados pelo efeito multiplicador bancário, né? Então, a economia passa, só com essa pequena operação, 100 reais impressos pela Casa da Moeda que foram depositados para mim, viraram R$ 468,56. 100 mais isso aqui. Muito bem. Deixa eu só dar uma olhada aqui se está tudo bem. Por que eu não estou voltando lá? Podemos chamar o saldo teórico, professor? É um saldo teórico, né? Porque os 100 reais foram depositados lá, mas eles já não existem mais. Verdade. Pode chamar de teórico. Beleza. Então, isso aqui acontece com a normalidade. Aí, vamos fazer agora um depósito compulsório, um compulsório de 50%. O que vai acontecer com um compulsório de 50%? Foi feito lá o depósito na minha conta, 100 reais. Beleza. O banco reserva 10. Só que antes que ele empreste 90, o Banco Central vai dizer o seguinte: olha, bancos, a partir de agora, 50% dos depósitos à vista ficam retidos pelo Banco Central. Então, o que vai acontecer? Ao invés do empréstimo aqui, já vamos colocar aqui, ó, compulsório, 50%. Meu depósito foi 100. Então, 50 reais já morreram aqui. O banco já não pode pegar. Mais os 10 que ele precisa deixar de reserva técnica se eu precisar sacar, ele só consegue emprestar 40. O meu saldo continua sendo 100, porque independente do compulsório, se eu quiser sacar o meu dinheiro, o governo não vai me segurar nada do meu dinheiro. Então, para os meus saques, continua normal. E isso vai mudar bastante, porque agora, vamos pegar aqui o depósito 2. Mesma coisa, ó, chegaram, agora não vão mais entrar 90, né? Vão entrar só 40. O banco vai reservar 4, compulsório de 50%, depósito de 40 vai gerar um compulsório de 20, o banco vai conseguir emprestar. Então vamos lá, reserva de 4, 20 já ficou, então vai conseguir 16 apenas. É isso aí. O meu saldo continua de 90, porque eu não tenho nada a ver com isso. Ou melhor, meu saldo continua de 40 agora. Não tenho nada a ver com isso. Muito bem. Depósito 3. Entraram 16 reais na conta aqui. 16 reais, o banco vai
fazer uma reserva de 1,60. O governo vai criar um compulsório de R$ 8. Consequentemente, o banco vai conseguir emprestar 8 que sobraram, né, menos 1,60. O banco vai conseguir emprestar 6,40 apenas. E os saldos continuam de R$ 16. Depósito 4. Entraram 6,40. O banco vai segurar 0,64 ou 0,64 de reserva. O compulsório vai ser de 3,20 e o banco vai conseguir emprestar este, menos este. 2,56. E os meus saldos continuam com R$ 6,40. Por fim, o último, só para a gente manter o exemplo, para ver a diferença, o impacto que o compulsório faz. Entraram 2,56, reserva de 0,25, 26, mais ou menos, né? Arredondando. Compulsório de este dividido por 2, 1,28. Eu consigo emprestar este menos este. 1,02. Saldos 2,56. Então, com o empréstimo compulsório, o banco só conseguia emprestar 50% do meu depósito, mais a reserva que ele vai segurar ainda. Então, de um depósito de R$ 100, o banco só consegue criar, através do efeito multiplicador bancário, o banco só conseguiu criar 65,98 de efeito multiplicador bancário. Ou seja, né, vamos ver aqui uma coisinha. (368,56) enter, 65,98 variação. 82,10% a menos. Ele freou o efeito multiplicador bancário em 82%. Esse é o poder que o efeito multiplicador bancário tem. E para freá-lo, imposto compulsório. Tá, imposto não, depósito compulsório. Tá, e para que o governo quer fazer isso? Quer ferrar com os bancos simplesmente? Não necessariamente. Vejam, o Brasil está com altas taxas de inflação. Nós vamos estudar a inflação mais para frente, mas o que é alta taxa de inflação? Os preços estão subindo loucamente. E os preços sobem loucamente, né? Nós já vimos curvas de oferta e demanda, porque tem pessoas comprando. Se as pessoas param de comprar, os produtos sobram na prateleira, não vendem, né? Quando você tem crédito disponível, a pessoa não precisa de dinheiro para comprar. Ela tem o crédito. Ela vai pôr a compra dela no cartão de crédito e boa. Então, o que o governo faz? Se nós estamos com altas pressões inflacionárias, o governo freia esse efeito multiplicador bancário dos bancos para fazer com que a economia se movimente menos. A economia fique mais contida, não tenha tanta geração de produto, não tenha tanto comércio. É para isso que serve o imposto compulsório.
o depósito compulsório, para frear esse efeito multiplicador bancário e acabar tirando o dinheiro da economia que estava sendo colocado lá pelo crédito. Muito bem. Então, esse é o efeito multiplicador bancário. Muito bem. E aí, nós temos um outro, que está descrito lá no nosso slide também, que é a taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? Vamos pensar o seguinte. O banco, pode ser que os 10% que ele segurou de reserva aqui não sejam suficientes. Ele naquele dia tenha tido muito saque e extrapolou essa reserva de 10%. Não foi suficiente. Então, o governo pode chegar para o Banco Central e dizer o seguinte: olha, Banco Central, estou com um problema de caixa, me devolve uma parte daquele dinheiro aqui, ó, desses 50 que estão aqui, que você deixou retido, porque eu preciso suprir o meu caixa aqui, eu estou sem liquidez. E o Banco Central vai dizer o seguinte: não, tudo bem, te devolvo sim, só que eu vou te cobrar uma taxa de redesconto de 5% ao dia. O que quer dizer isso? O Banco Central vai emprestar para o banco e o banco vai ter que pagar uma taxa para o Banco Central por ele não ter se programado direito. E, obviamente, o banco não vai querer pagar essa taxa, porque a lucratividade dele vai embora daí, né? Como é que eu vou pagar 5% ao dia para o Banco Central? Eu vou perder toda a minha lucratividade. Então, quando o governo coloca essa taxa de redesconto num valor alto, né, para devolver parte do compulsório para o banco vai fazer o seguinte: olha, a reserva de 10% aqui é pouca, eu vou subir para 20%, para eu não precisar da taxa de redesconto. E aí, o que vai acontecer? Ao invés de emprestar 40, eu só vou ter 30 para emprestar. Aqui a mesma coisa, 30, aqui vai ficar 3, o compulsório vai ser 15, e aqui eu vou conseguir emprestar 30 menos 3 menos 15. Então, esse é 30 menos 3 menos 15. Eu vou conseguir emprestar 12 só. Aqui, a mesma coisa, né? A minha reserva, aqui não vai ser não, vai ser menos ainda, porque eu não vou segurar só 10%, eu vou segurar 20%, né? Então aqui vai ser 6. Só vou conseguir emprestar 9. Esses 9 vão vir para cá, a minha reserva vai ser 1,80. O meu compulsório vai ser 4,50. E eu vou conseguir emprestar este menos este menos este. Vai me sobrar 2,70. Vou emprestar. Esses 2,70 vem para cá. 20% vai dar 56, né? 0,56. Compulsório de 1,35 igual este menos este menos este. Vai sobrar 79 centavos para eu emprestar. 0,79 centavos. Reserva de 20%. Igual este vezes 20%. 16. Igual este dividido por 2. 0,40. Igual este menos este menos este. Sobrou 0,24. E aí o banco vai conseguir emprestar apenas R$ 42,73. Vai conseguir gerar moeda além do que já existe em circulação, apenas 42,73%. R$ 42,73. Isso vai dar uma variação 368,56 enter, 42,73
variação. 88,41% a menos de capacidade dos bancos de gerarem moeda que não existe. Então, essas duas taxas, né, o depósito compulsório e a taxa de redesconto, vão limitar a capacidade do banco de criar empréstimos, de proporcionar empréstimos, criando com isso dinheiro. Então, são duas ferramentas do Banco Central, que são operadas pelo governo através das políticas monetárias, que visam frear a capacidade dos bancos de gerar dinheiro. Agora, um país em crise, como é o Brasil, se tivéssemos uma taxa de juros bem menor, cobrada pelos bancos, essa criação de dinheiro aqui, ó, de 368, ela estaria circulando na economia, fazendo a economia girar. Então, o que beneficiaria. Só que o grande problema disso é que você cria esse dinheirão lá todo e o banco se apropria de 12%, 13% de juros ao mês, que aí você não consegue fazer a economia crescer. Vocês viram que o Itaú teve o menor crescimento dos últimos 20 anos dele? Então, ele teve uma retração do crescimento dele. No segundo trimestre de 2020, ele lucrou só 2,7 trilhão de dólares. Olha só que beleza. Vocês não ficaram com dó do Itaú, não? Então vamos lá. Política monetária. Depósito compulsório. Parcela dos depósitos à vista e a prazo e outras captações. Relação inversa com a oferta de moeda. Eu utilizei ali apenas a conta corrente, o depósito à vista. Mas todos os depósitos em CDB e RDB, todas as operações bancárias, o governo segura 50%. E aí limita, ou 20%, 30%, vai depender do quanto de compulsório o governo quer colocar. E isso vai fazer com que se freie a geração de crédito e, consequentemente, de efeito multiplicador bancário, freando o crescimento da economia. Se ela estiver em inflação, sem problema, com inflação alta. Em 94, antes ainda do Plano Real, o depósito compulsório pelo Banco Central era 90%. Então, o banco praticamente não conseguia gerar nada de empréstimos com o dinheiro dos outros. Taxa de redesconto, devolução de parte do depósito compulsório pelo Banco Central. Deixa eu ali autorizar a entrada aqui. Então, devolução de parte do depósito compulsório pelo Banco Central, utilizado para cobrir problemas de liquidez. Pode ter caráter punitivo. Então, a ideia não é nem o pode ter caráter punitivo, é um caráter punitivo. Você quer emprestar dinheiro, então você deixa uma reserva maior do que 10%, caso contrário, eu vou te cobrar uma taxa bem alta para você acabar emprestando menos do que devia. Então, estes dois são dois instrumentos de política monetária que servem, novamente, tanto para expandir a economia. Eu quero expandir, o Brasil está em crise, eu quero que o mercado se desenvolva, eu zero o depósito compulsório. Deixo os bancos operarem com 100% dos créditos que eles tiverem, com 100% dos depósitos que eles tiverem. Se eu quiser frear a economia, por causa da inflação, por exemplo, aí eu imponho depósitos compulsórios mais altos e taxas de redesconto mais altas. Outra operação de política monetária, operações de mercado aberto, também chamadas de open market. O que é isso? Compra e venda de títulos realizados pelo governo. Como que isso se dá? Vamos lá no Excel de novo. Imagine que o governo ele está precisando de dinheiro. Então ele lança títulos no valor de
R$ 1 milhão. Logicamente que é bilhão, não é milhão. Né? Milhão para o governo é quase nada. Mas vamos facilitar aqui a visualização. Então, o governo lança títulos. Títulos públicos no valor de R$ 1 milhão. Tá? E as pessoas vão comprar esses títulos públicos. Por que as pessoas comprariam esses títulos públicos? Porque tem juros atrativos. Então, vale a pena eu comprar esses títulos porque eu estou recebendo juros que são interessantes. Então, a pessoa compra... Pode falar. Desculpa, pode repetir por que as pessoas compram títulos? Claro. Por que as pessoas comprariam esses títulos? Porque os juros são atrativos. Então, vamos supor, eu estou ganhando, sei lá, 1,5% na poupança e eu vou ganhar 2,5% em títulos públicos. Então, eu prefiro aplicar o meu dinheiro em títulos públicos. Por isso que as pessoas compram. E aí, o que o governo faz? Então, a ideia do open market é venda de títulos públicos. Ponto. Esses títulos públicos podem se dar para financiar o governo. O governo precisa de dinheiro. Então, o governo lança títulos e vende para as pessoas. E as pessoas compram esses títulos. Os títulos, por exemplo, têm vencimento em 3 anos. Pode ter vencimento em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sem problema. Vou colocar 3 anos aqui só para exemplo. O que acontece? Durante 3 anos, o governo vai ficar com esse dinheiro. Eu não posso pegar o meu dinheiro de volta. O governo está com o meu dinheiro preso lá por 3 anos. A partir do momento que venceram esses títulos, o governo me devolve o dinheiro que eu coloquei lá. Muito bem. Então, operações de open market serve para financiar o governo. Ok. Mas isso não tem nada a ver com política monetária. É um sistema de financiamento do governo. Então, por que os títulos públicos são exemplos de open market? A economia está muito aquecida. O Brasil está com propensões a ter inflação. Então, o que o governo faz? Ele precisa tirar dinheiro da economia. Ele precisa tirar o dinheiro da mão das pessoas para elas pararem de gastar. Então, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa de juros para esses títulos públicos e o camarada pensa o seguinte, ao invés de eu comprar um carro novo agora, eu vou aplicar em títulos do governo e aí daqui 3 anos eu compro o carro. Então, o governo, com o lançamento desses títulos, ele vai enxugando o dinheiro da economia, ele vai tirando o dinheiro da economia, ele vai recolhendo o dinheiro das pessoas que têm crédito, né? Das pessoas que têm dinheiro, que têm liquidez. E com isso, a economia tem menos pressões inflacionárias, porque as pessoas param de comprar um pouco, porque os juros pagos pelo governo são mais atrativos do que comprar mercadorias. Então, é para isso que os títulos públicos servem como política monetária. Em momentos de inflação alta, o governo tira dinheiro da economia lançando títulos. Muito bem. Aí a economia entra em depressão. O que o governo pode fazer com esses títulos de volta? Ele pode recomprar esses títulos. Ó, você emprestou dinheiro para o governo por 3 anos. Você não pode mexer nesse dinheiro por 3 anos. Mas o governo pode dizer, se você quiser, eu te devolvo o dinheiro agora, eu recompro esse título de você. E aí você vende o título de volta para o governo, pega o seu dinheiro e gasta ele. Então, é um meio de regular a liquidez da economia também. As operações de depósito compulsório e de taxa de redesconto, elas visam frear o crédito proporcionado pelos bancos. As operações de open marketing do governo visam tirar a liquidez da economia, visam tirar dinheiro da economia
ou devolver o dinheiro para a economia, quando é o caso. Vamos lá para o meu slide de novo. Então, operações de open market. Peguei uma gripe, tomara que não seja Covid. Compra e venda de títulos realizados pelo governo, regula a liquidez, aumenta, compra títulos, enxuga, vende títulos. Regula a taxa de juros também. Porque o que acontece? A taxa básica de juros, ela vai ser estipulada mais para cima ou mais para baixo, dependendo das operações de mercado aberto, né, de open market. Porque, olha só, o governo quer tirar dinheiro da economia, quer enxugar. Mas a 2% de Selic, ninguém vai querer emprestar dinheiro para o governo. Então, não vai adiantar nada. Aí o que o governo faz? Ele sobe para 4, para 5, para 6, para 16, como estava há uns anos atrás. Aí as pessoas falam, opa, a esse valor de juro, eu quero emprestar dinheiro para o governo. E aí ele enxuga esse dinheiro, ele tira o dinheiro da economia. Depois, quando ele quer que o dinheiro volte para a economia, ele recompra os títulos antecipadamente e há uma enxurrada de dinheiro na economia. Uma coisa interessante sobre as operações de open market, né, de venda de títulos para o governo, né, venda de títulos do governo, é que o governo nunca paga efetivamente esses títulos. Pelo seguinte, vamos supor que esses títulos aqui de 1 milhão, eles compraram isso agora, hoje, né, dia 10/8/2020, e eles têm vencimento em 10/2/2023, né? 3 anos. Quando nós chegamos aqui próximos dessa data, 10/8/2023, o que o governo faz? Ele lança mais R$1 milhão em títulos públicos, as pessoas compram, ele pega esse R$1 milhão e paga essas pessoas aqui que pegaram em 10/8. E beleza. Isso aí é o chamado rolar a dívida. O governo não vai tirar dinheiro do orçamento para pagar esses títulos públicos. Ele simplesmente lança um novo título para pagar o título anterior. E aí ele vai rolando a dívida. Tanto que vocês podem acompanhar o endividamento público dos países, vocês vão ver que a dívida pública dos governos sempre aumenta. Não importa se é um país pobre, se é um país rico. Os Estados Unidos, por exemplo, têm a maior dívida pública do mundo. Estão sempre emitindo títulos e recolhendo dinheiro. Muito bem, voltando para o slide. Então, vimos política monetária. Monetária vem de money, né, de dinheiro. Então, tudo que diz respeito a dinheiro, que é o crédito, é a moeda e são os títulos públicos, né, que vão regular a liquidez, a taxa de juros e o crédito bancário. Muito bem, vamos agora para a política fiscal. Política fiscal diz respeito a impostos. Os impostos, o que eles fazem, né? Eles tiram dinheiro de circulação, por um lado, né? Por outro lado, eles até aumentam a circulação. Porque o que acontece, né? Você tem uma renda. Vamos lá para o Excel de novo. Sabe que eu gostei dessa aula remota, que dá para usar o Excel, funciona bem para essas coisas. Você tem uma renda de R$2.000. Você tem uma renda de R$2.000 e você paga impostos de 30%, mais ou menos. Aí o que vai acontecer? R$2.000 vezes 30%. Então você vai pagar
para o governo. R$ 600. Consequentemente, né, você tem disponíveis para você gastar esse menos esse. Então você tem R$ 1.400 disponíveis para você gastar. Considerando que você não faz uma poupança e etc., né, você não faz investimentos, você vai gastar os R$ 1.400. Então, o que parece? Que o governo, ele tirou de circulação R$ 600, né? Porque ele te tomou, ele fez com que você não gastasse 600 a mais que você poderia, porque pertencia à sua renda. Mas, na verdade, esses 600 vão para a economia também, porque o governo também não faz poupança, né? O governo gasta. Então, de qualquer forma, o seu salário de R$ 2.000 gera um movimento econômico de R$ 2.000. Ponto. Só que, quando o governo quer frear a inflação através de política fiscal, o que ele pode fazer? Ele pode subir de 30% para 40% de impostos. Consequentemente, você só vai ter 1.200 para gastar. Ah, mas o governo aumenta para 800. Sim. Só que o governo, ele pode diminuir os gastos públicos dele. Então, aí ele começa a fazer poupança. Aumentando a carga tributária, cada vez ele está tirando mais dinheiro de circulação. Então, política monetária é você aumentar impostos ou diminuir impostos, visando um aumento do poder de compra da população ou uma diminuição do poder de compra da população. Então, o Brasil está em crise. A gente tinha que botar dinheiro na economia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos baixar. Eu tinha colocado 30% primeiro, né? Vamos baixar para 15% o imposto. Ao invés de você gastar 1.400, você vai ter 1.700 para gastar. E aí, você melhora a capacidade de gastos da população brasileira. Principalmente, e isso aqui, pessoal, isso aqui influencia muito, cada vez mais, nas pessoas de renda baixa. Porque o cara que ganha R$ 1 milhão por mês, ele não vai gastar R$ 1 milhão por mês, ele gasta 100 mil. Ele vai poupar 900. Então, esse cara que ganha R$ 1 milhão, ele não movimenta a economia em R$ 1 milhão. O sujeito que ganha R$ 2.000, ele movimenta a economia em R$ 2.000. Porque com R$ 2.000, ele vai pagar o aluguel, ele vai pagar o plano de saúde, ele vai comer, acabou. Não tem, já falta dinheiro para isso. Política fiscal. Objetivos: controlar variáveis de arrecadação, gastos públicos e demanda agregada. Arrecadação é quanto o governo vai arrecadar, né? Quanto que vai ser a receita do governo. Vejam que o governo, com a Covid, ele teve um aumento expressivo na despesa dele, porque ele teve que recorrer a comprar materiais que ele não estava acostumado a comprar naquela quantidade, né? Inclusive a cloroquina, né? Ele teve que reformar hospitais, que bancar, injetar dinheiro no SUS, né? Então, aumentou os gastos dele. Em compensação, a arrecadação diminuiu, porque a atividade econômica do Brasil diminuiu também. Os salários diminuíram, a arrecadação do governo, consequentemente, aumentou também. As pessoas não foram na loja do velho da van comprar uma geladeira, né, nos últimos tempos. Por quê? Justamente por causa disso. Estão com medo de ficar sem emprego. Consequentemente, caiu o gasto do governo. Tá, então, a arrecadação, nós conversamos aqui. Gastos públicos, nós falamos também, né? Os gastos do governo com a Covid aumentaram e a arrecadação diminuiu. E essa tal de demanda agregada? A demanda agregada é assim. Quando vocês viram curva de oferta e demanda lá no semestre passado comigo,
a gente falava de oferta e demanda de uma determinada região, de um determinado produto, e etc. Quando a gente está falando de demanda agregada, a gente está falando do Brasil todo. A demanda por verduras no Brasil. A demanda por automóveis no Brasil. E isso vai pegar todo o Brasil. E faz parte da demanda agregada também o consumo do governo. O governo é o maior consumidor de produtos no Brasil. Então, o governo tendo mais dinheiro, a demanda agregada vai ser maior. Ela vai se deslocar para a direita. O governo tendo menos dinheiro, a demanda agregada se desloca para a esquerda, diminui os gastos públicos e a pressão para que as empresas produzam produtos. Voltando para o slide. Política fiscal pode dar um estímulo ao consumo, né? Através do quê? Redução de alíquotas, por exemplo. Quando ainda no governo Lula, ele diminuiu os impostos para veículos em geral e diminuiu numa carga ainda maior para veículos populares. O que ele fez com isso? Ele fez um estímulo ao consumo. Se ele diminui a alíquota, teoricamente, o preço do automóvel cai. O preço do automóvel caindo, ficou mais barato, eu vou comprar. Ele podia também aumentar a alíquota. Consequentemente, o carro vai ficar mais caro e menos pessoas vão comprar. Alteração na estrutura, né, dos impostos. Então, no Brasil, o que acontece? Você vai no supermercado e hoje em dia aparece lá na tua continha, na tua nota fiscal do supermercado, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, que você pagou X reais de impostos. Esse aqui é super mufato. Não, essa é do... Tem uma pequenininha, né? Esse aqui é só do cartão de crédito. Deixa eu ver, aqui tem uma boa. Aqui diz que eu gastei R$353 e... Ué, não está aparecendo mais aqui quanto que foi o imposto que eu paguei, pô? Aqui. Dos meus R$353,19, está aqui dizendo que de impostos municipais eu não paguei nada, de impostos federais eu paguei R$43,71 e de impostos estaduais eu paguei R$55,28. Paguei 12% de federais e 15% de estaduais. Beleza. Aqui, entre as coisas que eu comprei, vamos pegar aqui, ó, temos o que aqui? Pipoca. R$2,59 uma pipoca, das quais eu paguei 15% de impostos estaduais e 12% de federais. Tá. Mas daí eu pergunto, né? Estes 15%, por exemplo, de impostos federais que o mercado está dizendo aqui que eu paguei, eles, ali está inserido o imposto que o produtor de milho, de pipoca, pagou quando ele vendeu a produção dele? Será que já está ali? Será que já está ali o imposto que o produtor de milho pagou na semente que ele teve que plantar? Será que o defensivo agrícola, o adubo, etc., tudo isso que ele pôs imposto, será que está ali? Né? O produtor comprou uma máquina nova, o imposto que ele pagou na colheitadeira, no trator, etc., está ali. O IPVA do caminhão que transportou isso até o cerealista, a nota fiscal e o imposto do cerealista que ele pagou para vender para Yoki, ou sei lá qual que era a marca da pipoca ali, será que já foi computado ali o imposto? Ou seja, se já foi computado, nós temos uma arrecadação em cascata.
Às vezes você está pagando 2, 3, 4 vezes o mesmo imposto. Nem o governo sabe. Então, a alteração na estrutura dos impostos pode, além de facilitar a vida das pessoas, porque você vai entender o que você está pagando, vai facilitar a vida dos contadores, do governo para ver sonegação fiscal e etc. Então, por que que o imposto do governo não vira o que já fizeram essa proposta milhares de vezes aí do imposto único? Então, vamos estabelecer que o imposto único no Brasil é 30%. E aí pronto, não tem mais imposto de renda, não tem IPVA, não tem ICMS, não tem mais nada. É 30%, acabou. Por que não fazem isso? Muito mais fácil. Ah, porque daí a população vai entender que 30% não dá. O governo ele deve ficar com mais de 50%, no geral, da renda das pessoas. Então, por isso é melhor não mexer com essa questão de colocar um imposto apenas. Diluindo em dezenas de impostos, todo mundo perde o controle e ninguém consegue entender, mesmo o governo. E nessa hora, parece interessante, porque você disfarça a quantidade de impostos que são pagos. Ainda estímulo ao consumo, nós temos incentivos. Então, por exemplo, você tem taxas aí ou redução de impostos a zero como incentivo para você construir imóveis, como já aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Redução de alíquotas para industriais que queiram comprar máquinas e equipamentos para implementar a produção. Então, você tira o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, isso para dar um incentivo ao consumo ou à produção. O governo pode usar da política fiscal para fazer isso. Redução de gastos. Quando o governo faz redução de gastos, o que acontece? Ele está reduzindo a demanda agregada, ou seja, a parte dele no consumo. E quando ele reduz gastos públicos, por exemplo, o governo ele é o maior construtor do Brasil. Quando ele reduz gastos públicos e ele paralisa obras, um monte de gente que está ali contratada perde o emprego e não vão ter renda para consumir. Consequentemente, a demanda agregada cai. Aqui na nossa região, eu vou pôr uma balinha aqui para ver se eu consigo desentupir um pouco o meu nariz. House Preto ajuda nessas horas. Quando o governo, aqui na nossa região, que eu ia dizer, quando eu estava no mestrado, eu ainda faço isso de vez em quando com os alunos. A gente entra num site chamado Ipardes e a gente tem um monte de informações dos 399 municípios aqui do Paraná. Se você pegar aqui a região oeste, mais da metade dos municípios da região oeste, o maior empregador do município é a prefeitura, ou seja, gastos públicos. Se o governo diminui gastos públicos, obrigatoriamente ele está tirando renda de boa parte da população, ao reduzir o gasto, a reduzir a contratação, ao reduzir as obras públicas, etc. Isso vai comprometer a demanda agregada. Teoria keynesiana, né? O Keynes é o cara que diz que o governo tem que aproveitar que ele tem a maquininha de fazer dinheiro, né? E através dos gastos públicos ele precisa incentivar a produção econômica. Déficits orçamentários, ou seja, o governo gastando mais do que ele arrecada, aumenta a demanda agregada. Por quê? Porque o governo, como nós já falamos, é o maior comprador do Brasil. Se o governo lança um edital de compra, uma licitação,
talvez indústrias sejam montadas para atender a demanda do governo. Vamos pegar, por exemplo, esses dias ainda, quando estava o Weintraub como ministro da Educação. Ele teve que indicar um camarada, que eu nem lembro de que partido era, que esse cara ia ter na mão o maior orçamento do Brasil, que era o orçamento das escolas públicas. Dentre os componentes desse orçamento estava a compra de materiais escolares. Então você imagina, eu ganho a licitação para produzir materiais escolares para o ensino fundamental no Brasil. Quantas crianças estão no ensino fundamental? Quantos milhares de livros eu vou precisar imprimir? Eu vou montar uma indústria só para atender o governo. Então, isso vai aumentar os déficits orçamentários, o governo gastando mais do que ele arrecada, aumenta a demanda agregada. Lembrando que, como o governo tem maquininha de fazer dinheiro, ele não precisa ficar pagando juros. Ele pode simplesmente imprimir. Aumenta a produção, justamente para isso, né? Porque o governo aumentou os gastos dele, as empresas vão ter que dar conta de suprir a demanda do governo. O governo está comprando cada vez mais, as empresas, por sua vez, estarão produzindo cada vez mais para atender o governo. E aí que vem o pulo do gato, né? Incremento no emprego. Porque o governo demandando mais, aí sim os empresários, eles vão perceber que eles estão vendendo mais. E se eles estão vendendo mais para dar conta dos pedidos, aí eles vão ter que contratar mais. E aí aumenta o emprego, né? Diminui a taxa de desemprego. Porque, como diziam antes, não, quando aprovar a reforma trabalhista vai aumentar. Não aumenta, porque o empresário não está vendendo mais. Ah, quando aprovar a Previdência vai aumentar. O empresário não está vendendo mais. Quando derrubar a Dilma, o empresário vai vender mais. Não, não mudou as vendas dele. Agora, com o governo comprando, aumentou as vendas dele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai contratar mais. Muito bem. Pelo fato do governo estar comprando mais e ele, empresário, ter que contratar mais, essas pessoas que agora estão contratadas também vão para o mercado comprar coisas. Então, aumenta a demanda agregada também por parte da população e não só por parte do governo. Porque agora essas pessoas com dinheiro também podem comprar mais. E elas comprando mais, os empresários vão ter uma demanda ainda maior e vão acabar contratando mais. E assim sucessivamente. Então é isso que a política keynesiana tenta nos evidenciar. Que gastos públicos têm o poder de gerar empregos. Diferente, o governo é um ente, né? É um agente econômico. Como eu ou vocês. Também, cada um de nós é um agente econômico, que pertence ao campo das famílias. Então, um agente econômico, que é o governo, ele tem um consumo muito maior que algumas milhares de famílias. Então, o impacto que ele tem na economia, na demanda agregada, é gigantesco. Então, o Keynes, ele se embasa nesse impacto junto à demanda agregada para dizer, em momentos de crise, são momentos em que o governo tem que gastar. Porque aí a gente faz a operação inversa, né? Se o governo se a economia está em crise e o governo freia os gastos, o que vai acontecer? Ele vai demitir pessoas, ele vai deixar de comprar. Os empresários vão começar a demitir, porque já não estão vendendo. Essas pessoas demitidas também vão deixar de comprar. Outros empresários vão demitir mais, porque agora estão vendendo ainda menos. E você vai agravando a crise. Né? E isso não tem liberalismo econômico que regule. Porque isso é o liberalismo econômico na sua pura essência. Se eu não vendo,
eu demito funcionário. Liberalismo econômico. Se eu estou vendendo, eu contrato. Só que o problema do liberalismo econômico é que para esse giro econômico começar a acontecer, precisa de um start, precisa de um motor de partida. Alguém tem que começar a comprar. E esse alguém, o único ente, o único agente econômico que tem esse poder é o governo. Custo elevado de endividamento, que é um dos problemas, se o governo se endividar. Dependência de empréstimos. O governo pode estar pegando empréstimo, mas ele também pode estar imprimindo dinheiro. A política fiscal, ela pode ser usada também para distribuição de renda, para uma melhora da distribuição de renda. Então, por exemplo, tributos progressivos. Quer ver um tributo progressivo que funciona bem? Ele ajuda a distribuir a renda. O sujeito mora em Cascavel, num bairro hiper afastado, numa casa de 30 metros quadrados. Esse cara não paga imposto, não paga IPVA. Isso é de carro. Não paga IPTU. Por quê? Porque ele não atingiu a faixa mínima para pagar o IPTU. Agora, o sujeito mora numa casa de 5 mil metros quadrados, num bairro extremamente caro na cidade. Esse cara vai ter um IPTU muito grande, que é para compensar isso, que vai incidir sobre o valor da casa. Isso é um imposto progressivo. Imposto de renda. Se não fosse a falta de atualização das alíquotas nos últimos 20 anos, o imposto de renda podia ser um imposto justo, um imposto progressivo. Por quê? Quem não atingiu a alíquota mínima não paga imposto. Quem atingiu a alíquota mínima, ele paga imposto conforme a renda dele vai subindo. Então, veja, há 16 anos atrás, a alíquota mínima era 2.000 e pouco. Continua, 2.000 e pouco. Só que há 16 anos atrás, 2.000 e pouco era muito dinheiro. Hoje em dia, 2.000 e pouco não é muito dinheiro. Nós vamos fazer uma conta, acho que eu mencionei aula passada isso também. Nós vamos fazer uma conta, quando a gente estiver vendo a inflação, que uma nota de R$100 lá de 20 anos atrás, hoje, vale 11. Então veja o quanto que se perdeu de dinheiro. R$2.000 há 16 anos atrás seria o equivalente a 5, 6 mil. Né? Mas não, nós estamos pagando, e o governo não atualizando essa tabela do imposto de renda, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a arrecadação dele e ele está diminuindo a capacidade de pagamento da população, diminuindo com isso a demanda agregada. Se ele estivesse recolhendo de um lado para aumentar a demanda agregada do outro, ainda tudo bem, mas ele não está fazendo isso. Então, tributos progressivos, eles servem para fazer uma equiparação, para tentar minimizar as discrepâncias de renda. Implementação de mecanismos de inclusão. Por exemplo, cotas é um mecanismo de inclusão. Tá, mas cota não tem nada a ver com a política fiscal. Não tem nada a ver com a política fiscal, mas eu posso criar impostos ou isentar de impostos camadas da população que eu quero que tenham uma inclusão social. Eu fico muito chateado quando eu escuto o governo, por exemplo, ministro da Saúde, agora vai ficar difícil da gente escutar falando isso, mas há uns anos atrás, os ministros da Saúde eram médicos e tal, eu ficava muito bravo quando o ministro falava assim, não, porque a população tem que aprender a comer peixe, tem que comer mais peixe, que peixe faz bem para a saúde. Porra, tira o imposto do peixe que a população vai comer mais peixe. Né? Simples assim. Agora, você falar que a população tem que comer mais peixe e você não ajuda a população, principalmente a mais pobre, a comer mais peixe, aí não adianta nada, é pura hipocrisia. Política fiscal ainda, distribuição de renda, escolas públicas de qualidade. Então, o governo pode destinar
parte dos impostos dele para investir no ensino. E isso ele vai estar fazendo distribuição equitativa da renda. Porque ele vai estar dando praticamente as mesmas chances para uma pessoa que estuda numa escola pública, para ela ter condições de competir com alguém que estuda numa escola privada. E aí, isso é distribuição de renda. Incremento de benefícios sociais. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Bolsa Família, agora o auxílio, são instrumentos de inclusão. Júlio César, dissídio salarial não acompanha também, é verdade, César. Não é só a tabela do imposto de renda, não. Estímulos ao desenvolvimento tecnológico. Então, você usar de política fiscal para movimentar o ensino tecnológico, o desenvolvimento tecnológico. Vejam, né, tanto se criticou das faculdades, né, da pesquisa, que era dinheiro jogado fora com a pesquisa e não sei o que, parece que veio a pandemia para mostrar, ó, tá vendo? Como a pesquisa é importante, como o desenvolvimento científico é importante. Melhoria da infraestrutura também é distribuição de renda, que é feito com política fiscal. Eu uso os meus impostos para asfaltar a rua, para criar saneamento básico, para melhorar a infraestrutura de transportes do município e etc. Então, a política fiscal pode ter esse viés também, de você recolher de um lado para você aplicar do outro lado. Política cambial. Opa! Política cambial. Ela vai trabalhar com taxas de câmbio e com políticas comerciais. Taxas de câmbio, né? Considerando o dinheiro de outros países uma mercadoria, né? O dólar como sendo uma mercadoria, o guarani como sendo uma mercadoria, o peso argentino, a taxa de câmbio é o preço dessa mercadoria. Então eu preciso de R$5 e alguma coisa para comprar $1. Então o preço do dólar é R$5 e alguma coisa. Falei em alguma coisa porque eu não vi hoje, né? E 4 e pouco não deve ser. Políticas comerciais. Eu vou estabelecer relações entre os países para favorecer o comércio entre eles e vou utilizar de uma política fiscal para isso. Exemplo. Daqui a pouco vai ter mais exemplos aí, mas quando os presidentes vão viajar para o exterior e eles levam uma comitiva de empresários e ministros, etc. O que eles vão fazer lá? Eles vão tentar criar relações bilaterais de comércio. Porque uma relação unilateral é o seguinte, eu sou o vendedor e você só pode comprar de mim. Então vamos estabelecer um negócio que eu me beneficio. Então, é uma negociação unilateral. Eu posso até estar comprando mais barato lá, mas é uma mão única, né? Uma relação bilateral, você já estabelece o seguinte, ó, eu compro isso de você, mas você vai comprar isso de mim. Nós vamos costurar esse tipo de acordo, para que ambos os países e as economias dos países se beneficiem dessa junção. Então, as políticas comerciais dentro da política cambial podem ter alíquotas de tarifas alfandegárias diferentes, né? Quando você está comprando um produto importado, você tem uma série de tarifas que você paga. E aí você vai diminuir essas tarifas para beneficiar uma política comercial. Política cambial. Vamos só fazer esse aqui e aí nós fazemos um intervalinho rápido. Só para eu pegar uma água aí. Política cambial, né? Diz respeito à política de câmbio. Os câmbios, normalmente, existem 3 formas de você estabelecer câmbio. Câmbio fixo, câmbio flutuante ou flutuação suja. Câmbio fixo. O governo determina o câmbio real, o dólar vai ser tal. Câmbio fixo
precisa haver grande quantidade de reservas cambiais. Então vejam, de vez em quando o governo, eu até já mencionei isso com vocês outras vezes, o governo está acabando com as nossas reservas internacionais para manter o dólar nesse patamar. Porque o que acontece, né? Quando a gente comercializa com outros países, os outros países nos pagam em dólar e os empresários que venderam os produtos recebem em real. Então, o governo fica com os dólares e paga em reais para os empresários. Esses dólares vão para uma conta e ficam lá. E são as reservas cambiais. Quando o governo quer fazer com que o preço do dólar baixe, o que ele faz? O dólar está cotado em R$ 5,40. O governo quer baixar o dólar para R$ 5. O que ele começa a fazer? Ele começa a vender os dólares dele por R$ 5,40, por R$ 5,30, por R$ 5,20, até chegar em 5. Quando chegar em 5 e ninguém mais quiser comprar, ele solta. Aí o câmbio vai ficar por um tempo a R$ 5. Então, para eu estabelecer um câmbio fixo, eu preciso de grande quantidade de reservas para eu poder fazer essas movimentações. Vulnerabilidade às especulações, porque quando você sabe que o câmbio do país é fixo e que as reservas cambiais do país não são lá muito grandes, você está sujeito a sofrer ataques especulativos. Nós temos traders no mercado internacional, fundos de investimento, que têm à sua disposição praticamente o PIB do Brasil, para comprar, vender ações, etc. Esses fundos podem fazer ataques especulativos à moeda brasileira, por exemplo, comprando reais. Há uma enxurrada de dólares na economia brasileira que vai fazer com que a cotação do real suba. Consequentemente, a cotação do dólar cai. Quando essa cotação do dólar estiver caindo, eles fazem a operação inversa. Daqui a pouco eu vou mostrar um trecho de um filme brasileiro que isso ocorre, que foi um caso real ocorrido no Brasil. Vulnerabilidade às especulações, já falei, atrelado à política monetária. Então, a política monetária e a política cambial no câmbio fixo tem que estar muito ligadas. Porque, dependendo da entrada ou saída de dólares, não tem moeda suficiente. Tem que imprimir moeda, suprir essa quantidade. Câmbio flutuante vai depender da entrada e saída. O governo não tem nada a ver com isso. Então, se os empresários estrangeiros resolverem pôr dinheiro no Brasil, vai haver uma enxurrada de dólares. E com isso o real sobe e o dólar cai. Então, a cotação do dólar despenca. Por outro lado, se deu algum problema no Brasil, os empresários estrangeiros ficaram com medo de deixar o dinheiro aqui. Há saques absurdos de dólares no país, a cotação do dólar vai lá nas alturas. Isso é o câmbio flutuante, vai depender da entrada e saída de moeda no país. Por fim, na época do trecho do filme que eu vou mostrar para vocês, o câmbio era flutuante. Por fim, nós temos a flutuação suja, que são as bandas cambiais, que é o sistema mais usado pelos países. Ele funciona assim: o câmbio é uma mistura entre câmbio fixo e câmbio flutuante. Então vamos imaginar que o câmbio do real esteja em R$ 5 e o governo queira que fique em R$ 5. Então ele estipula duas bandas cambiais, uma menor a 4,80 e uma maior a 4,20. E ele vai deixar o câmbio flutuar. Vai a 4,5, 4,10, vai a 5,20, 5,5, 5,10, 5,15. Quando ele começa a se aproximar do 5,20, que é a nossa banda superior, o Banco Central fala, chegou a hora da gente intervir no câmbio. O dólar está a 5,20, vamos começar a vender os nossos dólares a 5,10. E aí ele começa a vender os dólares, 5,10, 5,5, 5, até estabilizar. Pronto, estabilizou, para de queimar os dólares das reservas. Por outro lado, está caindo.
A cotação está caindo. Estava em 5, foi para 4,90, 4,85. Opa, está chegando na nossa banda inferior. Nós vamos precisar intervir no câmbio agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a comprar dólares. Se o povo está vendendo dólar a 4,85, nós vamos começar a comprar a 4,90. E vamos comprar quanto? Quanto estiverem vendendo. Começamos a comprar 4,90, 4,90, 4,90, o câmbio sobe a 4,90. Acabaram os dólares a 4,90, começa a comprar 5. Compra 5, aí ele estabiliza de novo. Então, a flutuação suja ou política de bandas cambiais, ela tem esses dois anteparos. E ela vai ser fixa, porque você tem duas bandas que são fixas, e ela vai ser flutuante, que entre uma banda e outra, a oscilação cambial pode acontecer. Ok, povo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, o Adilson já foi olhar para mim, 5h48. Legal, Adilson, obrigado. Então, por enquanto, ok. Vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos, 15 minutos para eu tomar uma água, tomar o meu remedinho aí e eu achar o fragmento do filme para mostrar para vocês. Eu vou já parar aqui. Por que minha câmera está desligada? Não foi possível encontrar minha câmera. Acho que vou ter que reiniciar aqui. Mas eu vou interromper a gravação aqui agora um pouquinho, daí a gente já volta e põe para gravar de novo, beleza? Até daqui a pouquinho.